Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 16ª rodada. Rodada essa com 7 jogos. Tá? Tivemos 6 jogos nesta quarta-feira, dia 23, e apenas um jogo teremos no dia 24. E um desses jogos foi o confronto nordestino entre Vitória e Sport. Vitória, um trabalho novo do Carille, e o Sport querendo sair de uma situação bem complicada. A situação do Vitória também não é muito boa, mas a do Sport é muito pior. Se enfrentaram num jogo louco, uma correria, numa vontade, numa disposição, louco, mas bom, um jogo louco, mas bom, com chuva, com todos os ingredientes que você pode querer num jogo, bola na trave, é, 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 polêmica, discussão, entrada irrita, tudo. Gol no final, torcida já comemorando a vitória e toma o gol do empate. Ou seja, tudo que você pode esperar de um espetáculo acontecendo nesse jogo. E terminou 2-2. Resultado ruim para os dois lados. Agora, para o esporte, que estava jogando fora de casa e teve que correr atrás 2 vezes, apesar de ter sido só um ponto para o esporte, mas ficou muito mais amargo para o Vitória. E se você não viu o jogo, você vai saber o porquê. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro baiano e meu amigo rubro-negro pernambucano, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Rapaz, e mais, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira simples de você ajudar o canal. Depois que você curtir, você vai abrir uma abinha escrito lá hypar, você vai lá, clica que você vai estar ajudando o canal a crescer. Vamos lá, galera. Eu não estou muito animado, porque eu estou com um problema que me aconteceu agora. Estava iniciando o segundo tempo do jogo Vitória Sport, eu recebi uma notícia que me abalou um pouco, não sei nem se vou conseguir dormir hoje. Bom, vamos lá, galera. Vamos aqui falar sobre a classificação, sobre o próximo jogo e como foi esse jogo, beleza? Vamos lá. Bom, vamos aqui para a classificação, galera. Tanto o Vitória quanto o Sport estão na parte de baixo da tabela, tá? Com este empate, o Vitória está na 15ª colocação com 16 pontos em 16 jogos. O Vasco está atrás na 16ª colocação com 14 pontos em 14 jogos. Só que o Vasco não jogou nessa rodada, porque o Vasco jogou pela Sul-Americana e acabou sendo eliminado. Então o Vasco tem 14 pontos, mas tem 2 jogos a menos que o Vitória. O Santos jogou e perdeu para o Internacional em casa. Como eu falei, aquela vitória do Santos em cima do Flamengo foi um ponto fora da curva. O time do Santos é ruim. E o Santos está ali na 14ª colocação com 15 pontos. Ou seja, nesta rodada, o Vitória vai terminar a rodada na 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento. E o Sport, que está numa situação muito complicada, a situação do esporte para não ser rebaixado, cara, vai ter que ser uma recuperação milagrosa, tipo uma recuperação que o Fluminense teve anos atrás. Né? Tipo aquilo, pega aí, recuperação do Fluminense quase rebaixado, que você vai ver uma recuperação daquele tipo. Não sei se o esporte tem time para isso, mas
está ali na última colocação com 4 pontos em 14 jogos. Tem 2 jogos a menos o Sport. 2 jogos a menos, ganhando, chega a 10. Bom, já melhorar, iria melhorar. Só que quando esse jogo do Sport é contra o Flamengo, que está brigando no topo da tabela. O outro eu não sei nem contra quem é. Então, não são jogos fáceis, mas o esporte tem que lutar. O esporte, eu vou dizer num jargão que usam muito numa determinada profissão, ele tem que morrer atirando, irmão. Ele não vai, vou morrer, vou ficar parado, já que vou morrer, não vou fazer mais nada. Não, tem que atirar. Você sabe que vai morrer, mas vai atirando. Essa é, é o ponto, né? É a situação. Não pode desistir enquanto tiver esperança. Não, vai tentando. Os próximos jogos de Vitória Sport, na 17ª rodada, o Vitória enfrenta o Mirassol lá. Cara, complicado jogar com o Mirassol. Complicado. O Mirassol foi hoje ao Nordeste, né, no Ceará, e venceu o Ceará por 2-0 lá. Então, jogo bem complicado, Vitória. Bem complicado mesmo. Tá? E o Sport recebe o Santos em casa. Cara, dá pro Sport ganhar do Santos. Santos tem o Neymar? Pô, não tem Neymar. O time do Santos é fraco. O time do Santos é fraco. Tá chegando alguns jogadores ali com mais qualidade, mas o Santos. Até porque o Santos não tem treinador, né? Vamos ser bem sinceros. O Santos não tem treinador. Então, esse é uma vantagem que o Sport leva. Então, o Vitória pega o Mirassol fora de casa e o Sport enfrenta o Santos em casa. Vamos lá pro jogo. Cara, um jogo louco. Jogo louco. Muito corrido. No primeiro tempo, chance para ambos os lados. Bola na trave. O goleiro do Vitória até trabalhou mais do que o do Sport, porque o Sport acertou mais o alvo. O Vitória chutou mais ou menos a mesma quantidade, mas muito mais para fora. Mas foi um jogo bem parelho, mas um jogo muito aberto. E esse jogo muito aberto, na minha opinião, é bem estranho, levando-se em consideração que o treinador do Vitória é o Carille. O Carille não é um treinador que prima pelo jogo ofensivo. Mas entendo que o Vitória jogando em casa tinha que ganhar. Só que aí vai aquele contraponto. O Carille é um treinador que sabe armar uma defesa. Quando ele tem que montar o time para o ataque, geralmente o seu sistema defensivo fica vulnerável. E foi isso que aconteceu. O Vitória foi jogar contra o Sport praticando um jogo toma lá da cá. Um jogo aberto. Né? E aí, num jogo aberto, num campo, estava chovendo, fica molhado, um campo mais pesado, podendo ter erros. E jogadores, obviamente, com uma qualidade técnica um pouco mais limitada, irmão, acontece de tudo. Erro para tudo quanto é lado. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito movimentado, aonde os times tentaram jogar pelos dois lados, pelas pontas, pelo meio, e tinha espaço, os dois times davam espaço. Tá? Era um jogo muito brigado, todo mundo queria a bola. Mas com espaço. Tática, se a gente for analisar taticamente os dois times, foi um horror. Se for analisar taticamente. Mas, nos outros sentidos, foi espetacular. Muita vontade, muita correria, muito físico, muito fôlego. Transpiraram muito, quiseram muito, procuraram um ataque muito, os dois times. Então ficou um jogo muito aberto, que na minha opinião é muito fora do contexto de um Carille, mas foi um jogo muito aberto. E terminou o primeiro tempo 0-0. E aí vai para o segundo tempo,
na mesma batida, um jogo mais aberto, e o Vitória faz um gol com o Eric. Logo aos 8, 9 minutos, esse Eric, acho que foi do Ceará. Esse Eric, acho que foi, era do Ceará, acho que foi para São Paulo, se eu não estiver enganado, e tá no Vitória. E o Eric faz o gol, 1-0. E aí, o que eu esperei do jogo com 1-0? O Vitória vai montar suas linhas, não vai deixar o Sport entrar, que o Carille sabe montar isso, e vai explorar o contra-ataque. Porra, não foi isso que aconteceu. O jogo continuou kamikaze. Eu vou lá e tento, você vai lá e tenta, e ficou um jogo aberto, o que não é a característica do Carille. O que mais me chamou a atenção foi isso. Principalmente depois que o Vitória faz 1-0. E aí o Vitória criou oportunidades, mas deu chances do Sport empatar. E aí ficou aquele jogo lá e cá. Oportunidade para lá, oportunidade para cá, oportunidade para lá. Erros de um lado, erros de outro. Falta de marcação, muito espaço. Num jogo normal, num jogo de nível profissional, não se dá o espaço que os dois times deram para o outro. Isso acontece na Várzea. Mas ficou um jogo muito espaçado, onde podia acontecer qualquer coisa. E aí, no final do jogo, já antes dos acréscimos, antes dos 45 segundo tempo, o Romarinho empata o jogo na bola jogada dentro da área, e aí ele chuta, bate no zagueiro, volta para ele, chuta de novo, empata 1-1. Um balde de água fria na torcida do Vitória, porque o jogo já estava no final, quase 45 do segundo tempo. Reinicia a partida, e aí, 4 minutos depois do Sport ter feito o gol, o Vitória vai lá e faz 2-1, um gol de cabeça num toquinho, numa boa jogada pelo lado esquerdo. Ele ficou atrás do zagueiro, se movimentou, cabeceou para baixo, bonito, fazendo 2-0. Bom, 49 minutos do segundo tempo, vitória garantida. Só que não. O Sport vai para dentro, como estava indo o jogo inteiro, e consegue o empate de novo com o Romarinho, que tinha entrado no segundo tempo, se não estiver enganado. Entrou no segundo tempo o Romarinho. Empata 2-2. Cara, pelo que foi o jogo, pela vontade demonstrada pelos dois times, pela vontade demonstrada pelo Sport, que tomou o gol, conseguiu empatar no final, tomou o gol nos acréscimos e conseguiu empatar de novo. Irmão, óbvio que o empate ficou ruim para os dois. Mas ficou pior para o Vitória, que teve 2 vezes o placar nas suas mãos e não conseguiu segurar. Então o placar de empate foi ruim para os dois, mas menos pior para o Sport, que estava jogando fora de casa e ficou no placar adverso 2 vezes. Então, cara, para mim, resultado de empate justo. Mas o que mais me chamou a atenção do jogo foi a postura do Vitória tendo o treinador Carille. Fazer um jogo kamikaze aberto do jeito que o Vitória fez não é muita característica do Carille. Eu vou te dizer mais, o Carille nem sabe fazer isso. Vamos ser bem sério. Nem sabe fazer isso. Achei muito estranho. O Vitória faz 1-0 e não faz, não pratica o modelo Carille. Fica no kamikaze, muito esquisito. Bom, empate 2-2, para mim, empate justo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.